Ei, tudo bem? Acho que semana passada eu comecei a fazer umas pequenas resenhas e observações sobre as Crônicas de Nárnia. E eu falei sobre o primeiro livro da série, O Sobrinho do Mago, né, que está aqui tudo junto nesse único volumão, né? E o segundo livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que já virou filme e antes tinha virado série, né? É uma série antiga. Se você procurar no YouTube, você deve achar essa série antiga, assim. E tem o, o filme novo da Disney, né? Que foram feitos uma trilogia, né? Desses 3 livros. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada. Entre o Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa tem o Cavalo e o seu menino. Aí eles pularam e ficou faltando a Cadeira de Prata e a Última Batalha. Se eles quisessem fazer algo que viesse a prender o púlpito mesmo, eles teriam que começar fazendo o filme seguindo toda a série, começando do Sobrinho do Mago e terminando em A Última Batalha. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A Feiticeira é um personagem que aparece na história através do primeiro livro, O Sobrinho do Mago. O primeiro livro fala sobre o surgimento da feiticeira e o surgimento de Nárnia. São 2 assuntos, ele cria e, na verdade, 3 assuntos. Ele fala sobre como os humanos começaram a ir em Nárnia. Aí mostra que eles foram em Nárnia desde a criação de Nárnia, né? Através do anel, ou seja, através de uma intromissão da primeira vez, e das outras vezes, como o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é a segunda vez que eles vão a Nárnia, eles já vão por um portal, né? Eles vão por um portal, e das outras vezes também são portais, mas o primeiro portal, que é o que aparece em A Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, foi construído de uma árvore. Essa árvore que nasce de uma fruta que Tigore leva para sua mãe, que estava doente na primeira história. Então, essa árvore dá uma árvore frondosa, essa fruta dá uma árvore frondosa, essa árvore corta-se e faz o guarda-roupa, que vai aparecer na segunda história, né? É o personagem que vai para a segunda história, o guarda-roupa, né? E aí chegando lá, ou seja, por esse guarda-roupa que tem uma conexão tanto com o mundo da Terra, quanto por ter sido de uma árvore da Terra, quanto por um mundo, uma árvore que nasceu na Terra, né? Quanto por um mundo de Nárnia, que é uma árvore que foi vinda de Nárnia, foi trazida de Nárnia para o mundo da Terra, né? É algo que foi trazido de lá. Então ele serve como um portal. Ele serve como um portal para Nárnia. E parece que é a única vez que ele é usado como um portal. Então se fala sobre, nas histórias seguintes, não se fala o que aconteceu com esse guarda-roupa. Não se fala o que aconteceu com esse guarda-roupa. Mas, então o que a gente entende é que, na verdade, esses portais não eram portais, a história vai deixar subentendido isso, não de forma clara, é que esses portais, como depois tem um quadro, né, que vira um portal, são portais que acontecem não porque eles estão lá fixos como portais, mas são convocações que o povo de Nárnia fazem aos heróis, né? E na época dessa história aqui, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a feiticeira, que na primeira história tinha sumido, né? Tinha ido para bem longe,
ela volta e ela toma o reino dos reis, né? Dos reis de Nárnia, que são os reis, né? Que também a origem desses reis de Nárnia surge também no primeiro livro, que também é alguém que vem do mundo dos humanos e se torna ele e a sua esposa os primeiros reis de Nárnia, né? E dos filhos deles nasce toda a linhagem dos reis de Nárnia e do reino vizinho de Nárnia, né? Porque a princípio Nárnia é um planeta, é um mundo, é um universo. Aí depois, já na segunda história, Nárnia deixa de ser um universo e passa a ser uma nação, né? Porque então Nárnia é tanto o universo quanto a nação. É como, por exemplo, a gente tem o continente africano, e no continente africano tem um país chamado África do Sul. A gente tem o continente americano e tem um país chamado Estados Unidos da América, né? Mas ele ainda tem escrito Estados Unidos, o outro ainda tem escrito África do Sul, né? Mas aqui Nárnia se confunde, porque ele tanto é o universo quanto um país dentro desse universo. Aí dentro desse universo tem outros países, né? Eu não vou falar o nome agora, que eu estou me escapulindo o nome desse planeta, desse país vizinho, que é justamente o assunto da história do segundo livro, né? Que nós vamos falar no nosso post futuro. E aí, quando eles são chamados para poder ajudar a libertar Nárnia, eles são chamados, né? E o desenrolar da história, você já deve ter assistido o filme, né? Eu estou apenas fazendo algumas conexões aqui de uma história para com a outra. É uma boa história para se ler, porque lendo a gente pega pontos que talvez o filme, que estão espalhados pela tela do filme, né? Pela paisagem, pelo cenário, e que talvez você não vai perceber, mas que o autor pontua esses detalhes importantes, ok? Fique com Deus, curte aqui, ajude a gente a divulgar essa ideia e muito em breve nós também estaremos com o nosso livro, ok? O Cavaleiro das Três Feras, a primeira edição que está pausada, então você não acha ela para comprar ultimamente. Estou reeditando, estou colocando algumas ilustrações, vocês vão ver ela boa. E vão ver também o lançamento da segunda edição, que é o segundo, da segunda edição, não, do segundo livro da série. Ok? Fique com Deus.